Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de uma abordagem arquitetural que sempre ajuda nossas aplicações a ganhar um pouco mais de performance. E eu estou falando aqui de cache e distributed cache também, tá? Mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo devem ter implementado alguma estrutura de cache nas suas aplicações ou em algum dos seus projetos, tá? Mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos muito importantes e que são relacionados à implementação de cache, propriamente dita, dentro da arquitetura dos nossos projetos, tá? E essas abordagens elas vão nos ajudar a utilizar e a escolher melhor qual estratégia de cache vai ser mais adequada para resolver determinados tipos de problemas, tá bem? E a gente aqui vai tentar entender algo do tipo, o que é um cache? Né? Que tipos de cache a gente pode ter? Onde eles existem, né? Dentro de uma arquitetura computacional? Qual a vantagem de utilizar um cache? É tão fácil assim, é simplesmente colocar um servidor lá e a aplicação vai obter os dados do cache, não precisa se atualizar. Como é que isso funciona, né? Que tipos de políticas de despejo ou eviction policy a gente tem? Ou quais são as políticas de invalidação e consistência de cache? Tá? É tudo isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá bem? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative também as notificações para que você seja notificado quando a gente liberar novos vídeos aqui no canal ou novos eventos, tá bem? Também nos sigam nas redes sociais, a gente tem um perfil no Instagram e eu convido vocês a se inscreverem lá no nosso perfil do Instagram também. Tá? Lá a gente solta bastante dicas sobre programação, sobre o dia a dia de desenvolvedores, tá bem? Eu me chamo José Roberto Araújo e este é o canal da Immersion Code. Bem, o que é um cache, né? Cache é tudo aquilo que armazena dados de forma temporária, tá? E um cache ele pode ser implementado por meio de um hardware ou por meio de um software, tá ok? E ele tem um objetivo aqui de retornar rapidamente os dados que já foram armazenados no cache, tá bem? Os dados armazenados em uma estrutura de cache, eles podem ter sido oriundos, né? Podem ter tido origem de um processo de computação. E o que é isso? O processo de computação ele pode acontecer de várias formas, tá? Por meio de cálculos computacionais em GPU ou na CPU, consultando dados numa base de dados, ou até mesmo consultando dados em sistemas que estão fora do escopo da sua aplicação, tá bem? Tudo isso é um processo de computação. E quando a gente retorna um dado para a aplicação, esse dado vai, obviamente, ser armazenado em cache, para que a gente tenha o quê? Economia de banda de rede, recursos de requests, né? O throughput de request na rede, enfim, a gente tem uma série de benefícios aqui, tá? E aqui a gente tem também, nessa aventura de cache, né? De escrita, de leitura, de armazenamento dos dados, a gente tem dois eventos, tá? A gente tem o cache hit e o cache miss. O cache hit é um evento que ocorre quando uma aplicação tenta consumir o cache e o dado já está lá, tá? E o cache miss é o contrário do cache hit, ou seja, quando a aplicação tenta consumir uma determinada informação no cache e essa informação não existe no cache, o cache retorna para a aplicação como cache miss, tá bem? Outra coisa que a gente precisa entender é que existem vários tipos de cache, tá? E o que a gente vai ver aqui é que a gente tem cache em memória, a gente tem servidores de cache, a gente tem o que a gente conhece, quando a gente está trabalhando em aplicações web, a gente conhece bastante que é um CDN, como um Akamai, por exemplo. A gente tem um Memoization, a gente tem caches também rodando dentro da nossa CPU, como o L1, L2 e L3. E para vocês entenderem um pouco mais sobre cada um desses tipos de cache, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links para vocês poderem consultar com mais detalhes, tá? Senão esse vídeo vai ficar muito grande.
sobre cada um desses caches e outras informações aqui com um pouco mais de aprofundamento, tá? A gente tem cache também nos browsers, como a gente conhece, e caches nas aplicações são também os cache em memória. Bem, exemplos de cache em memória a gente pode dar basicamente dois aqui, tá? No ASP.NET, no mundo.NET, a gente tem o Memory Cache, tá? A gente também tem packages que nos possibilitam fazer consultas a um servidor Redis, por exemplo. E no mundo Java, a gente tem o Java Caffeine, que é um framework e uma implementação de cache muito performática e que teve interação com o pessoal do Google, e eu aconselho vocês a darem uma olhada. Eu também vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, tá bem? Servidores de cache, a gente tem aqui o Redis, a gente tem o Varnish, a gente tem o Memcache, como a gente citou aqui o CDN, a gente tem Akamai. E o CDN, o que ele faz na verdade, para quem não conhece o CDN, né? O CDN normalmente ele é utilizado para fazer armazenamento de cache de informações estáticas, ou seja, páginas HTML, arquivos CSS, JavaScript, imagens, por exemplo, tá bem? Mas aí, então, qual que é a vantagem de se utilizar um cache, né? Bem, a gente tem aqui uma estrutura muito convencional e trivial, ou seja, a gente tem aplicações web, uma aplicação web e dois smartphones, ou seja, duas aplicações mobile, consultando um servidor de aplicação, tá? Esse é o primeiro estágio e não se preocupa que a gente vai ampliar e estender esse cenário. Fica ligado aí nesse vídeo, não sai, que daqui para frente, nessas abinhas aqui, vão ter muitas coisas interessantes para vocês aprenderem sobre cache. Então, vamos lá. A gente tem a aplicação mobile, a aplicação web, consultando o servidor. E esse servidor, primeiramente, o que a gente conhece quando a gente está desenvolvendo a aplicação a aplicação vai ao servidor de dados, que é a fonte da verdade, né? Mas a gente sabe que fazer isso a gente gera uma carga muito grande, tá? No banco de dados. E para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente introduz aqui uma camada de cache, onde a nossa aplicação agora vai no cache e tendo um cache hit, o que acontece? A aplicação vai retornar, ou o cache vai retornar para a aplicação, né? Vai ser um response from hit, ok? Ou seja, eu vou responder a partir do hit. Mas, se eu venho aqui na minha aplicação, deixa eu tentar colocar aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou reaproveitar isso aqui para a gente não perder tempo, tá? Agora, se eu venho aqui na minha aplicação e tento consultar um dado X, por exemplo, eu vou fazer uma consulta, vou fazer um request do dado XYZ, tá? Vou colocar aqui mais para cima. E aqui eu vou tentar colocar um outro e deu miss cache. O que a aplicação agora vai fazer? Ela vai vir à base de dados e vai consultar o dado, tá? A gente vai consultar aqui, vai fazer um request XYZ. E depois disso, obviamente, a aplicação atualiza o cache e segue a vida. Então, o cache, com isso, nos permite reduzir chamadas de rede. Fica assim, melhor para você entender, tá? O que a gente tem mais aqui? A gente, na verdade, evita recomputação, porque se o dado já está no cache, a gente não precisa mais consultar esse dado na base de dados, e como a gente falou aqui, a gente evita a recomputação dos dados, né? Porque a base de dados é um tipo de computação, e a gente também evita aqui, a gente reduz, na verdade, carga na base de dados, tá? Ou seja, a gente faz com que o dado sempre venha da área de memória, tá? Que é a parte mais barata que a gente tem hoje. Hoje, memória é muito barato, é muito mais barato do que processamento de CPU, tá? Então, basicamente, o cache nos ajuda a atingir esses três ganhos: reduzir chamadas de rede, evitar recomputação e reduzir carga na base de dados. Bem, mas como é que o cache funciona de maneira a gerenciar o tempo de vida do dado que foi armazenado lá dentro da estrutura de cache, seja no hardware, seja no software,
né? Como é que funciona? Bem, a gente tem várias políticas, né? Em se tratando de cache, a gente tem políticas de cache. Uma delas é a política de despejo, ou eviction policies, tá? E a gente tem várias, ou seja, a gente tem vários algoritmos por trás de um software de cache que nos ajuda a configurar o tempo de vida do dado dentro dessa estrutura de cache, né? Os mais utilizados aqui, a gente tem o LRU, tá? Que é o Least Recently Used, e a gente tem o TTL, que é o Time to Live, tá bem? O LRU, ele é talvez o mais popular, o algoritmo mais popular, devido à sua boa performance, né, em runtime, ou seja, em tempo de execução, e a sua boa taxa de hit, né? Porque o que acontece com o LRU? O item que é mais acessado, ele fica no topo da lista. Os itens que é menos acessado, ele vai começar a descer na lista e vai chegar um momento que o próprio algoritmo vai remover esse item do cache, abrindo espaço para novos itens entrarem no cache, ou até mesmo para esse item que saiu ser atualizado com novos valores, tá? Já o TTL, ele funciona como uma janela, tá, de tempo de vida. A gente chama isso de time span, tá? Que é o tempo de vida útil daquele dado dentro da estrutura de cache. Então, vamos supor que a gente determinou que um dado lá, ou um conjunto de dados, vai ter um TTL de 30 minutos. Tá? Dado 30 minutos após esse item ser inserido no cache, ele simplesmente é removido pelo algoritmo. Tá? O cache simplesmente remove aquele item, abrindo espaço para novos itens entrarem, ou até mesmo o próprio item que foi removido, só que com novos valores, ou com um valor mais atualizado. A gente também tem aqui outras políticas, mas a gente não vai entrar em a fundo, mas a gente vai deixar o link aqui para vocês darem uma olhada e ver como é que funciona cada um desses algoritmos. É muito interessante, pessoal. Eu recomendo, tá? A gente tem um LFU, que é o Least Frequently Used. A gente tem um FIFO, que é o First In, First Out, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. A gente tem o Last In, o último que entra é o primeiro que sai, ou seja, Last In, First Out. E a gente tem o Most Recently Used, que é o algoritmo que vai tratar sobre o item que foi recentemente mais usado. Tá? Não é o que é frequentemente mais usado, ou seja, frequentemente é por um longo período. O Most Recently é o recentemente mais usado, ou seja, num curto espaço de tempo ele foi o mais utilizado ali. Bem, a gente vai aqui agora contar uma historinha aqui para você entender como é que funciona algumas políticas de invalidação de cache e consistência do cache. O que é a consistência do cache? Primeiro vamos explicar o que é invalidação. A invalidação é o processo de atualização de um dado que está desatualizado no cache por um dado mais atualizado. E o processo de consistência são as estratégias que a gente utiliza para que a gente consiga manter as estruturas de cache com o mesmo dado. Tá? Bom, vamos lá para o cenário 1. O cenário 1 é este que a gente está vendo aqui. Né? Este tipo de cache é facilmente, que é um memory cache, como vocês estão vendo aqui, a gente tem, seguindo o mesmo exemplo do início do vídeo, a gente tem dois aparelhos celulares aqui, a gente tem um website aqui, consultando agora, a gente tem dois servidores, então a gente tem um load balancer aqui, balanceando a carga entre o servidor A e o servidor B, e cada servidor tem um memory cache, ou seja, tem uma área de memória armazenando o dado ali. Tá? Esse tipo de cache, esse tipo de arquitetura, ela é facilmente encontrada em aplicações web. Tá? Por ser rápido de implementar e não precisa de grande estrutura, né, de grandes servidores de cache, mas o seu resultado também, dessa implementação também é facilmente visualizado e facilmente testado. Ou seja, porque o cache é a própria aplicação, né? A própria aplicação ali já tem um cache memória, então é fácil a gente aplicar testes nessa estrutura. Tá? Mas existe um problema arquitetural nessa implementação, que é a garantia
né, da consistência do dado. Essas aplicações aqui, né, tanto a mobile quanto a web, elas fizeram requisições, ora bateu aqui no servidor A, ora bateu no servidor B. Bom, para dar mais um exemplo e fechar essa parte de Memory Cache, vamos supor que, esse exemplo eu acho que vai ficar mais claro ainda, tá? Vamos supor que a aplicação móvel, aqui o celular, fez uma request para o usuário 123 que tem como nome João, né? Esse João, essa request veio aqui para o servidor A, ou seja, a gente fez uma request aqui e o servidor A deu um miscache. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai fazer um request para a base de dados do usuário 123, name João. Na verdade, o usuário 123, né? E, obviamente, o name vai retornar aqui da base de dados como João e vai atualizar. Como antes a gente tinha o servidor B offline e ele não fazia nada aqui, né? Mas agora vamos supor que o nosso servidor B está online e a aplicação web fez um put aqui. Ou seja, ele fez um put para o usuário 123 mudando o nome João para João Alves. E esse put caiu para cá. O request put caiu para o servidor B. O servidor B vai tentar procurar pela chave 123. Obviamente ele estava offline, o cache dele está vazio e não vai achar nada. Vai na base de dados e consulta e faz a atualização. Olha, eu quero atualizar o usuário 123 de João para João Alves. A base de dados vai retornar para o servidor com o João Alves. O servidor B vai ficar com o usuário 123 atualizado para João Alves e o servidor A vai estar com o João. E aí entra a inconsistência que eu tinha falado anteriormente, tá? Os servidores vão estar desincronizados. E até que esses servidores fiquem sincronizados, isso leva a uma má experiência do usuário final. Tá? Por isso que essa abordagem tem que ser utilizada com muita cautela. Bem, e como é que a gente consegue, então, melhorar essa estrutura? Bem, a gente tem uma coisa chamada cache distribuído. Tá? E o cache distribuído, na verdade, ele é uma extensão do modelo tradicional de cache. Lembra aqui na parte 1 que a gente tinha um servidorzinho de cache e depois a gente quis melhorar isso colocando cache nas aplicações, ou seja, utilizando o memory cache? Pronto. O cache distribuído é uma evolução desse mini servidor de cache, onde a gente tem um cluster de servidores Redis, por exemplo, tá? Onde eu vou ter aqui um nó principal e os nós secundários. Eu vou colocar aqui como nó secundário e vou fazer isso para os outros nós também. E este vai ser o nosso nó principal. E o que um cache distribuído traz de benefício? Bem, ele traz a capacidade de expandirmos os servidores. Tá? O servidor, na verdade, de cache que era isolado, a gente expande essa capacidade para múltiplos servidores de cache. Tá bem? E além disso, a gente expande a capacidade de armazenamento, ou seja, a gente expande o tamanho que o cache vai ter, porque a gente tem vários servidores agora, né? E a gente também expande a capacidade transacional, ou seja, a capacidade de escrita e leitura dos dados dentro desse cluster, dentro desses caches distribuídos, que também podem estar distribuídos de forma geográfica. Bem, mas como é que a gente consegue garantir a consistência dentro deste cluster de cache, que é uma alternativa ao primeiro modelo, né, de cache isolado e ao modelo de memory cache, né? A consistência do cache é uma das partes mais importantes, né, porque a gente trabalha aqui com a invalidação do cache e com a consistência do cache. Essas duas estratégias são muito, muito importantes e às vezes é muito difícil de você prever o tempo de vida útil do dado, ou qual tipo de dado vai estar no cache ou não vai estar no cache, ou enfim, é muito difícil. Mas quais são as estratégias que a gente tem aqui para resolver essa problemática, né? Bem, a gente tem aqui três abordagens, né? A gente tem o write-through,
a gente tem o write around e a gente também tem o write back. Tá? Mas como é implementado cada um deles? Bom, vamos ver aqui. O write through, o dado é escrito no cache e no banco de dados ao mesmo tempo. Tá? Então vamos supor que a aplicação web fez um request post. E o que a aplicação web vai fazer, a aplicação mobile vai fazer aqui? Bem, esse servidor, né, ele vai verificar se o usuário 456 está na base de dados do cache, vai ter um miss cache aqui e, consequentemente, vai o quê? Que é um write operation. Tá? Além disso, ele também vai fazer um write-up aqui na base de dados. Tá? Ao mesmo tempo. Isso acontece ao mesmo tempo. Qual é a desvantagem dessa abordagem write-through? Ele aumenta a latência, né? Porque a gente tem várias operações de escrita ao mesmo tempo. Mas ele minimiza o risco, né? O ponto positivo dessa abordagem é que ele minimiza o risco da perda dos dados, em detrimento a gente aumentar a latência de resposta da aplicação. Isso aqui é o primeiro ponto. E vamos para o write around. O write around, o dado, ele é uma estratégia onde o dado é escrito diretamente na base de dados, ignorando o cache. Tá? Então, a aplicação vem aqui na base de dados, faz um write-up para o usuário 456, name Maria. Beleza? E simplesmente ignora o cache. Mas qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que, se acontecer algum problema de instabilidade entre a conexão da aplicação com o servidor de banco de dados, o cache não é atualizado. E nem a base de dados fica com o dado e nem o cache fica com o dado. Mas, dado que o caminho feliz possa vir a acontecer, ou seja, a aplicação escreva na base de dados, né, isso reduz aqui a carga de operações de atualização de entrada e saída de dados no cache, mas essa é a desvantagem. Né? A desvantagem quando houver aqui uma leitura do dado que acabou de ser inserido na base de dados, esse dado ainda não vai existir no cache e o cache vai dar um miss cache. Até que a aplicação tenha o tempo de atualização, receba o dado da base de dados para poder atualizar o cache. Ou seja, o write around, ele escreve primeiro na base de dados, depois que ele recebe o dado de volta da base de dados, ou recebe o retorno positivo da base de dados, é que ele escreve no cache. Então, se alguma outra aplicação tentar, por algum motivo, consultar o mesmo usuário ou a mesma informação que acabou de ser inserida na base de dados, isso vai dar um miss cache. A última abordagem é o write back. Né? O write back, o dado é escrito apenas no cache. Olha só que loucura, é escrito só no cache. Né? E a resposta da inserção de dados ela é quase que instantânea. Né? Por quê? O cache é muito rápido, é escrito em memória, retorna para a aplicação retorna para o usuário final. Tá? E a atualização do dado é feita posteriormente, depois de um intervalo de tempo qualquer. Por exemplo, pode existir um processo rodando em background, como um Hangfire ou um Quartz, tá? Ou um serverless qualquer lendo os dados do cache e depois atualizando esse dado na base de dados. Mas o ponto de risco aqui, o ponto negativo é que se acontece algum desastre nesse cluster de cache, os dados simplesmente evaporam e você não tem como resgatar os dados para atualizar a base de dados, ou seja, o dado perdeu-se. Mas, Roberto, então todas as três abordagens têm prós e contras. Sim, isso chama-se trade-off e ninguém vai estar livre de ter a responsabilidade da escolha. O que a gente precisa entender aqui é entender todos os passos que estão por trás de uma estrutura de cache, como invalidação de cache, políticas de consistência de cache, né? Políticas de temporalidade da informação no cache. A gente precisa entender quais são os tipos de cache, quando a gente pode utilizar.
Esse aqui é o ponto desse vídeo, tá? Então eu deixo aqui que você entenda tudo que a gente passou aqui no vídeo e escolha qual é a melhor abordagem para você. Mas eu tenho uma dica muito pessoal e eu acho que isso pode te ajudar no futuro, tá? Que é utilizar um mix de duas dessas três abordagens, que é o right throw e o right back. E quando é que a gente deveria utilizar uma ou outra? Bem, resumidamente, a minha dica é, se você precisar, dentro da mesma arquitetura, para um dado conjunto de dados, utilizar o right throw, eu aconselho vocês a utilizarem isso quando forem dados sensíveis, tá? E que a perda desse dado seja prejudicial para o ecossistema, tá? Porque o write-through ele vai escrever nas duas bases de dados. Se o dado é sensível e se a aplicação pode comportar a perda de latência, ou seja, o aumento da latência da resposta para aquele dado, porque ele é muito sensível, por exemplo, dados de usuários, dados financeiros, por exemplo, utiliza a abordagem write-through. Agora, o write-back, se o dado não for um dado sensível e se a perda dele não for relevante para o sistema, eu aconselho você a implementar essa abordagem para este conjunto de dados. Tá? Mas não existe uma abordagem que vai abranger todo o sistema. Tá? Existem abordagens específicas aqui para atender uma determinada situação. Tá bem? Era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de verdade para o seu dia a dia. Ele tenha complementado ainda mais o conhecimento que eu acredito que cada um de vocês aí na internet ou você que está assistindo esse vídeo já tem sobre cache, mas existem alguns detalhes, algumas nuances aqui que nos faz refletir quando a gente decidir utilizar a abordagem de cache, tá? Se você que está vendo esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal aqui da Emerging Code, se inscreve aqui no canal, é de graça, tá? Ative os sininhos para você receber as notificações dos próximos vídeos e dos eventos que a gente vai rodar aqui no nosso canal, tá bem? Bom, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.